A paz do Senhor, irmãos, eu me chamo Thalia e eu gostaria de compartilhar o meu testemunho. Meu testemunho é referente ao movimento Desigrejados, né? É praticamente uma religião, né? Alguns deles até dizem, né, que já é praticamente uma religião, né? O que é? Os desigrejados. Os desigrejados são aquelas pessoas que eram evangélicas e hoje elas não são mais evangélicas, mas dizem que ainda creem em Deus. Elas creem em Deus, mas não são religiosas, tá? E eu vou citar aqui para vocês várias falhas. E, inclusive, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu vou fazer uma afirmação. Esse movimento desigrejado não tem nada a ver com Deus, tá certo? Como assim não tem nada a ver com Deus? Ele não quer te ajudar a se aproximar da verdade de Deus, muito pelo contrário. Ele quer desconstruir a fé das pessoas. Porque quer o mundo aceite ou não, a religião protestante é a única religião que é Deus como centro, que tem Deus como centro, na verdade, né? Cristocêntrica é a única que tem Deus como o centro, tá? O catolicismo diz que tem, mas lá tem os santos, né? Que eu poderia citar inúmeros santos que eles dizem que não adoram, veneram, mas no dicionário venerar é adorar. E o que eles fazem lá na religião católica não é aprovado por Deus, tá certo? Tem muitas falhas lá, eu falo, porque eu nasci e me criei na igreja católica. Eu saí já adulta, né? Depois eu vou compartilhar com os irmãos. Mas no momento agora eu quero enfatizar nos desigrejados, tá certo? O que está acontecendo com esse movimento que diz que está te aproximando de Deus? O que é que eles estão fazendo? Né? Uma desconstrução, tá bom? Olha, nós temos que entender o seguinte: nada aqui na Terra é perfeito. Só Deus é perfeito, nada mais é perfeito. A religião, por sua vez, não vai ser diferente. A religião protestante, por sua vez, ela não é diferente. Ela tem falhas, tá certo? Por se tratar de uma religião que, como outra qualquer, ela é dirigida por homens, mas o cabeça é Deus. Aí talvez alguém diga aí que nada, não tem cabeça Deus nada. É a única religião que tem o evangelho como base. Catolicismo não tem. Aí você vem e me diz, tem, não tem. Quem está lá sabe. Se seguir a Bíblia acima dos dogmas da igreja, eles mesmos dizem que já não é mais católico, é protestante, tá certo? Eu não faço parte do clero, mas, né, eu tenho, quando era desigrejada, eu tenho arquivos onde tem várias coisas onde eu vou apontar para vocês que não está de acordo com a palavra de Deus, muito pelo contrário. Esse movimento desigrejado está parecendo mais uma construção para a vinda do anticristo, tá certo? Eu digo porque eu fui 2 anos desigrejada, eu defendi com unhas e dentes. Inclusive influenciei pessoas a meu redor que também abandonaram sua fé, tá certo? E começaram a ter uma nova visão de Deus. Aliás, uma nova visão sobre Deus. Tá entendendo? Eu posso falar com muita propriedade, tá certo? Eu defendi algo que eu não conhecia direito. Eu achava que estava certo. Mas Deus é bom, fiel e maravilhoso. Tudo é para a honra e glória do nome dele. Tudo é de acordo com a vontade dele. E eu caí. Não foi para a minha destruição. Eu caí para ajudar os irmãos. E é isso que eu vou fazer agora. E aí eu
Eu enumerei uns tópicos aqui e eu vou falar a respeito, certo? De como tudo começou. Eu era, primeiramente, eu era católica. E aí, começando a ler a Bíblia, eu comecei a ter conhecimento da palavra de Deus, né? Que tinha coisas na religião católica que não batia com a palavra de Deus, né? E aí aconteceu situações na minha vida onde eu tive experiências com Deus. E numa dessas experiências eu tive sonhos, comecei a ler a Bíblia. E a partir daí eu comecei a abrir meu coração para a igreja evangélica. E no sonho que eu tive eu entendi que Deus queria que eu fosse, né, para lá, para a igreja evangélica. E aí eu acabei, apesar de eu amar muito a minha religião, é muito difícil alguém que nasceu na igreja católica, que ama a sua religião, abandonar. Né? E eu abandonei, porque o meu foco, o meu zelo naquela religião era Deus, era a única base que eu tinha. Eu não tinha nenhum familiar, aliás, eu tinha familiares da parte de mãe que eram evangélicos, mas todo mundo sabe, né, irmãos? A palavra que os nossos irmãos nos falam é uma semente lançada, e Deus que vai fazer brotar, Deus que vai fazer crescer, entendeu? E foi Deus quem me tirou da religião católica, tá certo? Ele preparou o momento e eu acabei saindo. Quando eu quis fazer um concerto com Deus, quando eu quis me endireitar no caminho de Deus, eu corri lá para a evangélica, porque eu sabia que lá de fato eles seguem a palavra de Deus. Não sabia assim com a consciência plena, mas é tipo assim, algo dentro de mim dizia que na igreja evangélica era o lugar onde realmente Deus estava sendo adorado e respeitado de verdade. Algo dentro de mim, eu não sei explicar. Assim que eu disse, eu quero fazer um concerto com Deus, eu quero parar de sofrer, eu quero parar de desobedecer a Deus, eu quero fazer tudo certo, só me veio isso na mente. Eu só me lembrava deles, dos evangélicos, né? Apesar de não ter muita experiência com eles, eu tinha, assim, parentes evangélicos, mas eu não era aprofundada, assim, em saber mais sobre Deus. Não era muito aprofundada em saber mais sobre a religião deles. Era algo dentro de mim mesmo que sabia que lá, sim, Deus era cultuado de verdade e adorado e respeitado. Então, o primeiro momento que eu quis fazer um concerto, eu fui para lá. E aí, Deus preparou o momento e eu saí da igreja evangélica, ou católica, e fui para a protestante. E foi tudo muito lindo, sabe? Quando eu cheguei lá, aprendi muita coisa, certo? Coisas que eu acredito que se eu estivesse na igreja católica, eu nunca teria aprendido, porque eu nasci e me criei lá, tá entendendo? Eu aprendi algumas coisas, sim, mas é tudo muito superficial. Não é uma coisa profunda. Eles não focam você na palavra. É diferente. Na igreja evangélica é diferente. De fato, você é introduzido na palavra de Deus. Gente, eles usam a Bíblia. Eles lhe incentivam a ler. Tem gente falando mal do pastor, do dirigente, disso, daquilo. Mas eles ensinam você a ler a Bíblia. Eles ensinam você sobre pecado. Eles lhe orientam a vida. Você está entendendo a importância disso? Isso é extremamente importante. Ainda mais para pessoas que não têm base nenhuma. É de extrema importância. Lá você aprende. Até olhando. Você aprende com os irmãos. Está entendendo? É única. Por mais que queiram derrubar, é a única.
quiser que fale que não é, pode falar que não é, mas todo mundo sabe disso. E quando alguém aí quer fazer um concerto com Deus, alguém que tá aí por trás dessa tela, quer fazer um concerto com Deus, vai pra lá. Vai pra lá. Não fica rodando a cara por aí, não. Vai pra evangélica porque sabe que lá Deus realmente é adorado. É o lugar de fazer o concerto com Deus. Então vamos lá. Quando eu virei evangélica, né? O inimigo sempre lança ataque pra tirar a gente, né? E aí, meus irmãos, é como a Bíblia fala, as más amizades corrompem os bons costumes, né? Eu comecei a ficar triste, eu tava muito feliz, mas depois eu comecei a ficar triste, desanimada, né? E aí eu pensei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Será que eu tô doente? Ou será que eu estou endemoniada? Porque não é possível, eu sempre gostei de igreja e quando eu era católica eu era muito zelosa e de repente eu comecei a esfriar e me sentir mal lá dentro. Quando tinha as orações lá nos círculos de oração, eu ia pro meio, que era para ver se saía demônio, e não saía nada. Mas era as más amizades. Quando você anda com pessoas que não querem saber de Deus, você acaba ficando como elas, você acaba querendo viver, querendo desfrutar da vida como elas. Como é que as pessoas lá fora desfrutam da vida? Fofocando, na calçada, na casa dos parentes, na casa dos colegas, assistindo TV, assistindo série. É assim que as pessoas lá fora desfrutam da vida. Mas o crente, ele sabe que ele tem que vigiar e orar. A palavra orienta e o Espírito de Deus impulsiona. O crente, o dia dele não é dele, o dia dele é de Deus. Ele sabe que ele tem que levantar de manhã, ele tem que orar. Ele sabe que tem um compromisso com Deus de ler a palavra. Ele tem um compromisso com Deus de ir à igreja. E talvez alguém aí diga, não precisa ir para a igreja. E porque na Bíblia, lá em Hebreus 10, se não me engano, 10:26, fala, não deixeis de congregar, como é o costume de alguns. O que ele quis dizer com isso? Congregar é união, unir-se. O que a gente faz lá na igreja evangélica? A gente se une, não para só o pastor falar o que ele quer, mas cada qual vai partilhar o seu testemunho de vida. Aí talvez você diga, Thalia, eu vou para a igreja, mas eu nem recebo oportunidade. Você está se colocando à disposição de receber uma oportunidade? Ou é você daquele tipo de pessoa que o pastor chama e você nega? Aí depois quer falar. Se coloque em prontidão. Se você quer falar, vai chegar a sua hora. Ninguém barra ninguém assim. Thalia, mas a gente vê um ou outro escândalo aí fora. Dizendo que, pastor isso, pastor aquilo, não deixou falar ou algo assim. Eu falei algo e o pastor me expulsou. Gente, olha só. Vocês têm que entender o seguinte. As portas da igreja, qualquer igreja, é aberta. Até para cachorro entrar. Tá entendendo? Lá não tem, o pastor não sonda o coração de ninguém. Tá entendendo? Entra gatos e cachorros na igreja. Então, cada pessoa que entra ali dentro, ela tem que entender que vai chegar um momento dela receber a oportunidade. O pastor, com inteligência dele, ele não vai dar oportunidade a um recém-convertido assim tão fácil. Ele vai esperar um pouco. Tem gente que tem vergonha. Tem gente que não sabe falar direito. Ele vai observando, vai vendo o seu interesse também. Tá entendendo? Essa difamação que está nas redes sociais com os protestantes, nada mais, nada menos que ataque espiritual.
contra a igreja difamação. Por que difamação? Porque todo mundo só fala mal do evangélico. O evangélico não pode espirrar, que já tá um vídeo. Ah, Thalia, mas eles estão errando, tem que falar. Claro, ninguém aqui tá passando pano. Mas você entende que o mundo tem bilhões de pessoas? E cada pessoa tem uma história, tem uma visão de vida. E a igreja, como eu falei, entra gatos e cachorros. Tá entendendo? Entra gente leprosa mesmo, doente, precisando de Deus, precisando fazer o concerto com Deus. E ninguém pode expulsar, e ninguém vai expulsar. Porque lá é o lugar da pessoa ouvir de Deus algo, ouvir a palavra. Aí talvez você chegue e me diga: ah, Thalia, mas Deus não precisa de ninguém para falar nada para ele. Não precisa, mas será que você é mulher, é homem de oração, para dobrar seu joelho e ouvir a voz de Deus? Será que você tem essa sensibilidade? Não tem. Não é só assim, não é qualquer pessoa que vai no Santo dos Santos e consegue ouvir a voz dele. Não é assim. Talvez aconteça com alguém, da pessoa chegar a falar com Deus e Deus no momento lá imediatamente responder, mas às vezes não. A maioria das pessoas não conseguem ter sensibilidade por vários motivos. Até talvez Deus fale com a pessoa não entenda. E aí às vezes Deus usa os profetas dele. Quer os desigrejados falem mal e diga que não existe esse negócio de profeta. Tá lá na Bíblia, existe sim. Tudo é questão de fé. Está sendo tudo desconstruído nessa história de desigrejados. Eles estão desconstruindo tudo. Para eles tudo é mentira. Deus não precisa de ninguém, não precisa mesmo não, gente. Tem anjos lá no céu. Imagino eu, trilhões de anjos, deve ser infinitamente lotado de anjos, adorando a Deus. Você acha que Deus precisa da minha oração e da sua? Não, mas nós precisamos sim adorar. Nós precisamos se congregar. Gente, vocês não têm noção do que estão ensinando nesse sistema de desigrejados. Ai, contra o sistema religioso, contra as barganhas, os falsos profetas, os cão gulosos. Será que é isso mesmo? Você está prestando atenção nas entrelinhas? Eu fui 2 anos. Meus irmãos, eu fiquei de um jeito que eu não acreditava no poder do Espírito Santo. Eu não acreditava que Deus ia agir de maneira sobrenatural. E não era com todas essas palavras que eu estou falando aqui. Eles fazem uma lavagem cerebral na sua mente que parece que tudo é mentira. Eu fiquei numa situação, irmãos, que teve gente que até chegou para mim, não, chegou para terceiros da minha família para me perguntar se eu era ateu. E eu juro a você, quando eu saí da igreja, eu continuei crendo em Deus, continuei em oração, continuei deixando Deus moldar o meu caráter, segurando os meus desejos carnais, refreando as minhas malícias. Eu continuei. Para a glória de Deus, mas e quem não sabe se refrear? O que acontece com essas pessoas? Me diga. Eu não preciso nem explicar aqui o que acontece com essas pessoas, que eles falam cada coisa lá, não precisa ler a Bíblia, não precisa ir para a igreja, isso é desconstrução. E outra questão que eu quero levantar aqui é a seguinte: por que falam tanto de mal dos evangélicos, que quer você ache ruim ou não desigrejado? É o povo escolhido por Deus. Sabe por que é o povo escolhido por Deus? Porque eles têm Deus como centro, tem Jesus como centro, tem o Espírito Santo como centro. Lá eles valorizam Deus, Jesus, o Espírito Santo. Eles valorizam. Eles leem a Bíblia.
Eles de fato se preocupam com as pessoas. Tem um ou outro que desvia. Você nunca errou, não? Atire a primeira pedra. Se você nunca caiu, atire a primeira pedra. Se você nunca errou, atire a primeira pedra. Se você é santo, deveria estar no céu, que nem Enoque. Já tinha subido já nas carruagens, que nem Elias. Gente, nós precisamos, todos nós somos precisados de Deus. E precisamos uns dos outros. Deus fez assim. Da maneira misteriosa que eu não consigo te explicar. Mas a palavra diz, Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. E cada membro tem a sua função. Qual é o mistério nisso aí? Jesus é a nossa cabeça, Jesus é o nosso centro, Jesus é o nosso alvo. Nós somos o corpo, cada corpo tem o seu membro, as mãos, ela tem uma função, os pés outro. A parte interna do nosso corpo, cada membro tem uma função. Você está entendendo o mistério? Cada irmão lá tem uma função. Irmãos, quando eu estava querendo sair da igreja aqui, eu estava desanimada, estava esfriamento. Era ataque, eu não sabia, eu não entendia que era ataque espiritual. O inimigo querendo me tirar. Porque quando eu era católica, o inimigo não me tirou, não. Não tive ataque nenhum. Ninguém nunca se levantou contra mim quando eu era católica para dizer não vai para a igreja como se levanta hoje, não. Ninguém nunca chegou para dizer não vai para a igreja, não. Ninguém nunca chegou para dizer é doida. Ninguém nunca chegou para me dizer nada. Agora eu virei evangélica, meu irmão. O diabo ficou que nem siri na lata. Se levantou. Cada coisa, cada pessoa se levantou contra mim. Tá entendendo? Mas quando eu era católica, ninguém se levantou contra mim, não. Sinal de que realmente este lugar, que se chama Igreja Evangélica, é lugar abençoado, é lugar santo, é lugar de adoração a Deus. Quer o mundo agora esteja dizendo que não, quer o mundo agora esteja difamando, é o único lugar que Deus é o centro. Aí talvez o desigrejado apareça aí e diga, ai meu Deus, não, o centro lá é o homem. A palavra que é lançada lá é de quem? Quando o pastor chega lá na frente, vai falar de quem? Ah, não tem santos do lado, imagens, não tem procissão, que a Bíblia condena a procissão. Não tem nada dessas chocarrices que tem por aí nessas outras religiões. Porque até macumbeiro diz que acredita em Deus e que a religião deles não proíbe. Até macumbeiro diz isso. Mas os evangélicos, ele protesta. Ele diz, aqui é só Deus. Os evangélicos, eles erram. Eles pecam. Mas o foco deles é Jesus. Lá é o único lugar onde o Espírito Santo realmente é valorizado. Onde Deus realmente é valorizado. E aí o que estão fazendo? Desconstruindo nossa fé. Toda essa manifestação nas redes sociais, toda essa difamação com crente. Eu não tô aqui falando, passando pano para crente sem vergonha. Não é isso. O crente que ele erra, ele tem que ser disciplinado. E as igrejas evangélicas, elas disciplinam sim. Tá certo? O sistema é esse lá dentro. Errou, vai ser disciplinado, vai ser chamado a atenção. Talvez tenha um pastor ou outro que não leve em consideração disciplinar. Mas se o pastor não chama a atenção, Deus usa um irmão. E a palavra de Deus fala. Lá em 1 Coríntios 6. Ou é 1 Coríntios 6 ou é 1 Coríntios 3. Onde o apóstolo ele nos orienta que nós devemos julgar. Mas eu não estou falando de julgar como Deus julga.
Nós não temos nem o poder de Deus para julgar da maneira que Deus julga. Mas o que é você julgar? Você analisar uma situação e você dizer está errado. E você ir no seu irmão e orientar ele. A palavra de Deus, ela nos orienta a isso. A palavra de Deus fala dos atalaias. O que é atalaia? Atalaia é o que é? Quem assistiu filmes que tem relatos históricos, coisas antigas, sabe? O atalaia, ele era um homem que ele ficava acima de alguma cidade, né? Nos pontos mais altos, vigiando a cidade. Se por acaso ele avistasse de longe alguma tropa, algum movimento estranho, alguma pessoa estranha de longe, ele suspeitasse que era ataque territorial, ele ia lá, avisava o povo e por causa disso o povo se livrava da morte. Aquele povo se livrava de um ataque assim, precipitado, de surpresa. E bem assim somos nós somos chamados para sermos atalaia. Mas o que é que Jesus diz? Tira primeiro o cisco do teu olho para poder tirar a trave do olho do seu irmão. E aí muita gente não entende essa palavra. O que é que Jesus quer dizer? Um cisco, eu imagino que o cisco seja algo minúsculo, muito pequeno. Às vezes você quer tirar o cisco, algo pequeno do olho do seu irmão, você quer chegar lá e orientar ele e dizer, não, que tá errado, que não sei o que, mas o seu tem uma trave, a trave imagino eu que é algo grande, enorme. Você tá entendendo o mistério que Deus quis revelar? Aí muita gente diz, ai, não julgueis. Lá em 1 Coríntios 6 diz que eu posso julgar, mas não a justiça divina. Eu não tenho esse poder nas minhas mãos. Ninguém tem. Para começar, ninguém tem esse poder de julgar como Deus. Mas nós podemos sim julgar como homens e discernir o que é certo e errado e orientar o irmão. Nós podemos ser atalaia, chegar a dizer o irmão tá errado, mas sabe com que? Com amor. Para ver aquela alma se salvar. Eu tenho esses 2 capítulos que eu falei. Aí talvez você diga, tem que dizer capítulo e versículo. Vai ler a Bíblia que você vai ver que eu não tô mentindo, tá certo? E se você quiser jogar aí no Google, porque eu tenho muita orientação, sei muito bem do que eu tô falando, porque eu leio, tá certo? Não devo explicação a ninguém, eu sei porque eu leio. Deus sabe que eu leio a palavra, que eu examino as escrituras. Eu já li a Bíblia, estou lendo pela 4ª vez a Bíblia. E eu não decorei. Eu não sou máquina. Eu sou humano, eu não decoro. Mas aquilo que Deus permitiu estar no meu coração no dia de hoje está aqui para me compartilhar com vocês. Eu estou falando porque eu sei. E quem lê Bíblia e está aí sabe que o que eu estou falando é real. Tá entendendo? Eu vou começar um canal através desse vídeo. Eu vou começar um canal e eu vou postar muita coisa diariamente. Se Deus permitir, vou pedir força a Deus para me conseguir estar postando diariamente, para me refutar muitas mentiras, para me refutar esse movimento do diabo que é o desigrejados. Eu vou provar para vocês que é do diabo. E eu sei que muita gente vai se levantar para dizer que não é, que é conversa, que é isso, que é aquilo. Mas é como uma parábola da semeadura fala, né? A semente que caiu na terra boa, né? A semente que caiu na terra seca, na terra com pedras, entendeu? Eu vou semear. Quem Deus permitir florescer a semente, amém. Quem Deus permitir entender, amém. Mas eu estou falando aqui para ajudar vocês. Porque esse movimento desigrejado está matando a fé das pessoas. Quero fazer um questionamento. Por que fala tanto de mal dos crentes, mas ninguém fala mal
daquelas religiões que mata criança, bebe sangue de criança. Por que Deus fala tanto de sangue de inocente na Bíblia? Por quê? Quem são os inocentes se não as crianças? Existem as religiões que derramam sangue inocente de criança. Até de adultos também. Liga a TV da sua casa. Tem os canais aí que tem as matérias de desaparecidos. São milhares de desaparecidos no mundo, mas a mídia não dá ênfase. Por quê? Porque Satanás quer deixar encoberto. Mas ninguém fala do... Eu vou falar mesmo do macumbeiro que faz oferenda nas encruzilhadas para destruir casamento, para matar gente, para bagunçar a vida das pessoas. Ninguém fala. Ninguém fala de pai de santo, de bruxos e de bruxas que tem por aí, de maçons que fazem rituais terríveis, matando crianças, matando adultos também. Nas oferendas deles não falta sangue não. Sangue de quem? Você acha que é só sangue de cachorro que tem ali? É? Que eles também matam os animais. Vocês aí que amam pets. Vocês sabiam que eles matam os animais? É. Aí talvez você diga, Thalia, mas o Deus de vocês da Bíblia, né? Porque o desigrejado só sabe falar disso, né? Por causa do Velho Testamento, não entende nada, não tem revelação de Deus, de nada. Mas quer apontar Deus e dizer que Deus está errado. Tem gente até lá no movimento desigrejado, tem gente até dizendo que o Deus do Velho Testamento não é o Criador, é o diabo. Porque não entende. Mas Deus, com a benevolência dele e misericórdia dele, Deus deu entendimento aos pobres e pequeninos como eu. E Deus me fez entender por que Deus fazia sacrifício de animal, deixava fazer sacrifício de animal. Deus me fez entender por que ele permitia até, como é que se diz, sacrifício de animal e porque Deus permitia que, por exemplo, Moisés fosse adiante do povo para exterminar outros povos. Deus sabe. Deus me deu essa orientação. Deus, ele me explicou. Mas sabe por que ele me falou? Porque eu nunca cheguei para esfregar o dedo no rosto de Deus e querer questionar. Eu sei do meu lugar. Eu sei quem eu sou. Uma pobre coitada pecadora. Onisciente é ele. Por mais que eu explique, vocês não vão entender. Vocês que estão com a visão tapada pelo diabo, pelas trevas, vocês não vão entender. Os adoradores de Satanás não vão entender. Porque não querem também. E são tão perversos que a visão deles estão travadas pelo diabo. E Deus permite. Deus, ele permite. E não venha me perguntar porque Deus permite. Sabe, porque eu já entendi para que eu vim, de onde eu vim. Eu entendi que meu Deus, ele é onisciente. Que ele é poderoso demais. Grande demais para me chegar aqui e querer entender. Você pode esquadrinhar o coração de Deus? E os pensamentos dele? Você pode? Seu cavaco de barro. Você pode esquadrinhar os pensamentos dele, mas ele vê o seu. Ele esquadrinha o seu pensamento, o seu coração. Mas nós não esquadrinhamos o coração dele. E os pensamentos dele ninguém sabe. A sabedoria dele nós não temos, nunca teremos. Por isso que vai ter vários questionamentos. E Deus não vai dar revelação nenhuma.
Deus não vai dar revelação nenhuma mais a vocês rebeldes, de corações endurecidos. Deus não vai revelar mais nada para vocês, porque o que ele tinha de revelar, ele já revelou. Nação rebelde, vocês são rebeldes. Lá no livro de Números em diante, meus irmãos, a saída do povo do Egito, o povo vendo nuvem de Deus, labareda de fogo à noite, nuvem de dia para livrar o povo do sol, labareda de fogo à noite para o povo não ter frio no deserto. Deus tirou o povo do Egito com as mãos dele, como o pai chega e toma o filho dele do perigo e leva para um lugar bom e seguro. E o povo de Deus blasfemou. Vocês estão iguais a eles. E ficam questionando tudo. Vocês estão pensando que vocês são quem? Ai, Deus vai batizar ninguém assim de Espírito Santo. Não tem nada a ver esse negócio de não sei o quê. Irmãos, eu ria de línguas estranhas. Hoje eu não rio mais. Eu ria de quem caía na igreja. Hoje eu não rio mais. Talvez tem gente que seja exagerado na igreja. Tem. Mas você pode entender o agir de Deus na vida de um ser humano? Você tem como entender? Você pode limitar? Será que um servo de Deus, na presença do Espírito Santo, não fica tão emocionado que dá vontade de pular, de chorar, de gritar? Por que esse escândalo, gente? Por que essas flechadas com o povo de Deus? Tanto questionamento. Ah, não, mas Deus não age assim, não. Então diga como é que ele age. Da sua maneira limitada. Ele age do jeito que ele quer, meus irmãos. Do jeito que ele acha. Do jeito que ele achar melhor, ele vai agir. Quando ele entrar na vida de uma pessoa, ele vai entrar de maneira sobrenatural. Vai ter gente que fica escandalizado com o agir de Deus na vida do outro. Tem gente que fica escandalizado, irmãos. Porque é algo sobrenatural mesmo. Não é normal, não. Ninguém vai sentir a presença de Deus e vai ficar lá parado que nem uma pedra, não. Quem está na igreja ou em qualquer lugar e diz que você tem a presença de Deus e fica lá gelado que nem uma pedra, não está sentindo, não, irmãos. Cada quem manifesta de um jeito. Talvez não seja necessário alguém sentir a presença de Deus e pular. Se contenha. Você também que sente a presença de Deus, se contenha. Porque realmente tem gente que gosta de mostrar que está sentindo a presença e começa a fazer coisas para chamar atenção. Tem. Mas a presença de Deus, ela causa efeitos colaterais no nosso corpo. Que para muitos que estão de fora é piada. Eu senti a presença de Deus depois que eu voltei para a igreja. Dá vontade de pular. Sabe? É uma coisa assim. Dá vontade de você pular, de chorar. De gritar, sabe? Que Deus é lindo, que Deus é maravilhoso. Mas eu me controlo. Quando eu tô sentindo a presença, uma coisa que eu não consigo controlar muito bem é as lágrimas. Quando eu sinto a presença. Eu não sou de estar chorando por besteira. Não sou. Se você é, problema seu, eu não sou. Eu me seguro, eu não vou estar fazendo escândalo. Mas infelizmente tem irmãos que pecam nisso. Mas que Deus causa efeitos colaterais. A presença dele causa efeito colateral adversos. Que muitos podem olhar até e dizer que ridículo. Causa. E aí, por que todo esse questionamento? Por acaso vocês podem entender, esquadrinhar o coração do Todo-Poderoso? Não podem. Vocês não têm esse poder. Então se dobra seu joelho, se dobra para a autoridade. Deus é autoridade. Quem é você para querer questionar, esquadrinhar? Onde você estava quando Deus criou os céus e a terra? Foi essa a resposta que Deus deu para Jó.
Quando Jó começou a amaldiçoar os dias dele por causa daquelas tribulação que ele estava passando. Aí Deus perguntou logo, onde você estava quando eu criei a terra? Se Deus chegasse aqui nessa terra hoje, meus irmãos, Ele está dando tempo. Está dando muito tempo para os dele ser separado, o joio do trigo. Os que estão ainda sendo enganados por pessoas que dizem que sabem muito e não sabem nada. Guias cegos que não entram no reino nem deixam os outros entrarem. E você, muito cuidado, você que está aí abraçando vãs doutrinas, coisas que você não conhece. Muito cuidado. Você que está abraçando tudo que você ouve por aí. A Bíblia nos orienta o quê? Analisai tudo e retedes o que é bom. O povo está retendo tudo. Aí vira uma confusão mental, sabe? Aí sai ensinando coisas loucas que aprendeu, não sabe fundamento nem nada, não para pra pensar. Eu não tô falando isso como superior a ninguém, não. Eu caí nessa. Mas eu estou falando isso para abrir o olho de vocês, em nome de Jesus. E eu vou dizer de novo, esse povo aí do candomblé, da umbanda, gente que é bruxo, da maçonaria, eles não falam que eles fazem lá por trás dos bastidores, as taças de sangue, cheias de sangue. Por isso que a palavra de Deus, eu estava examinando esses dias, em Deuteronômio, se não me engano, 9, ou foi 10. Leia, irmãos. Deus quer falar com você. Agora leia, preste atenção, em nome de Jesus. Teve umas nações, uma das nações que Deus, antes de dar para o povo de Israel, esse local, que, olha, eu sou um pouco leiga, certo? Eu acho que minha pronúncia não é lá, essas perfeição toda. Mas Deus me deu capacitação de entendimento. E eu vou tentar repassar da maneira que eu entendi. Tá certo? E eu não me incomodo em ser simples e humilde. Eu me incomodo que você vá pro inferno sem saber da verdade. É isso que me incomoda. Eu me incomodo de eu ter caído, Deus ter me levantado e eu ver você caído, eu não lhe ajudar. De eu ver você caído e eu não semear aquilo que Deus semeou na minha vida. Porque nossa vida, irmãos, não é à toa, não. Estão ensinando por aí que não tem nada a ver, que o sacrifício Jesus já fez, que Deus não precisa de nós. Claro, Jesus fez o sacrifício, Deus não precisa de nós. Mas a nossa vida não é que nem o dos capim, dos cachorros aí na rua, não. Até capim tem propósito de vida, e o seu? Porque hoje eu tô na presença de Deus, porque Deus, primeiramente, com a benevolência dele, me trouxe. Mas os irmãos me ajudaram. Os irmãos me ensinaram muita coisa. E eu vou repetir de novo aquela palavra: Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Você é de importância para ganho de almas. A palavra fala sim que nós somos importantes para ganhos de almas. Fala por parábolas. A parábola do oh meu Deus, a palavra daquele homem do semeador, não, do semeador não, a parábola do... Eu vou falar os versículos e o entendimento, eu espero que os irmãos entendam. A palavra fala assim, que certo dia um fazendeiro, ele saiu em viagem e deixou, né? Quem conhece Bíblia vai lembrar desse capítulo. E deixou os servos dele cuidando lá das terras dele.
Ah, eu acho que eu me lembrei agora. As parábolas dos talentos. Procure aí, se não me engano, é em Mateus. Aí a um ele deu 2 talentos, a um ele deu 5 e a um ele deu 1 talento. E aí quando o Senhor saiu para viajar e deixou lá as propriedades na mão deles, os talentos nas mãos deles, essa parábola, se não me engano, tem 2 na Bíblia, só que uma é falando de talentos e outra é falando outra coisa, mas tem o mesmo significado. É uma parábola. E aí deixou os talentos com os homens, aí um multiplicou, o disse que tinha 5 multiplicou para 10, o que tinha 2 multiplicou para 4, e o que tinha 1 não multiplicou, escondeu o talento dele, enterrou. E aí quando o patrão chegou, ele questionou, né? O que vocês fizeram com os talentos que eu dei a vocês? Aí chegou o servo que tinha 5, ele multiplicou 10. Aí o patrão disse: servo bom e fiel, venha e festeje comigo. Aí o outro veio e diz: olha, senhor, o senhor me deu 2, agora eu multipliquei mais 4. Aí Deus disse: já estou entregando a revelação. Aí o Senhor disse: servo bom e fiel, venha e participe do banquete comigo. Aí o que tinha um só chegou e disse: Senhor, eu sabia que o Senhor era um homem severo, então eu com medo fui lá e enterrei os seus talentos. Fui lá e enterrei o talento que o Senhor me deu. Toma aqui, tá aqui o meu talento, porque eu tive medo, porque o Senhor semeia, ou o Senhor colhe onde não plantou. E fala outras coisas lá. Não tô com a Bíblia aqui do meu lado. Dessa vez, falha técnica. E aí, o Senhor chegou e falou para ele: servo mau e infiel, você não sabe que eu colho onde não plantei? Por que você não levou o talento que eu lhe dei e multiplicou? Aí por causa da sua desobediência, né, você não vai participar do banquete e vá para a escuridão. Ele falou algo assim. Os irmãos conhecem a parábola dos talentos, podem ler, procurem na Bíblia que vocês vão encontrar. E sabe o que é que essa parábola quer dizer, meus irmãos? Eu acho que alguns já entenderam. Quem era aquele patrão? É Deus. E quem são os servos? Ali falam de 3, mas ali são apenas exemplos de pessoas. Esses servos somos nós. Cada um de nós nascemos para ser servos de Deus, nascemos para viver a serviço de Deus, como Jesus viveu a serviço. Mas nós não estamos fazendo isso. Aliás, muitos de nós, não são todos. Deus te deu talento. E não é para você enterrar seu talento. Se você enterrar seu talento, quando ele voltar, ele vai perguntar: cadê o talento que eu te dei? Você está entendendo? Aí estão implantando por aí na sua mente umas ideias diabólicas de que você não precisa, que Jesus sacrificou já, que Jesus já fez já o que tinha de ser feito. Sim, claro. O que Jesus fez, gente, eu não tenho nem palavras para expressar. Só ele podia fazer o que ele fez. Mas você tem que fazer a sua parte. Deus não vai deixar de agir porque você não fez sua parte, não. Mas ele vai cobrar de você. Você tem que entender isso. Para de viver essa vida egoísta. Para de acreditar nessas histórias diabólicas. Abra seu olho. Vocês não estão percebendo que esse negócio desse desigrejado é ataque do diabo? É ataque de Satanás. Banaliza tudo, banaliza o Espírito Santo, banaliza ir para a igreja. Estão preparando o cenário para o diabo, para o anticristo. Vocês não estão percebendo? Estão preparando o cenário. E quando o anticristo chegar, vai ter crente botando para lá com crente, achando que está ajudando, mas não está. Querem derrubar os cristãos protestantes, porque é o povo escolhido de Deus.
Porque na religião dos protestantes é a única que tem Deus como centro. Católico adora Deus também, mas tem os anjos, os santos. Vai ler a Bíblia. E você vai ver Deus condenando até as procissão. Quem é que faz procissão? Os católicos, o que mais faz é procissão. Eu lembro quando eu era católica, era pecado mortal faltar procissão. Tinha que ir. Só se tivesse doente ou se fosse idoso. Mas tinha que ir, senão era pecado mortal. Tinha que ir confessar ao padre. É paganismo. Eu não tenho nada contra você, católico, não. Mas venhamos e convenhamos. O que é que você está fazendo aí? Você tá querendo adorar a Deus? Você tá aí porque você serve a Deus? Ou porque você gosta? Ou porque é costume da sua família? Se você tá aí só porque é costume da sua família, meu filho, então você vai ouvir isso e você vai me xingar e eu não tô nem aí. Porque eu já passei tanta coisa nessa vida, sabe? Que me xingar, rir de mim é fichinha, eu não tô nem aí. Pode me xingar, pode me criticar, eu sei que esse vídeo vai render muito, mas muito, muita repercussão. Muita gente vai falar besteira. Mas eu não tô nem aí, eu sei pra que eu vim. Eu tô aqui pra alertar você que você tá no caminho das trevas. Você virou o crente morno lá de Apocalipse 3. A igreja de Laodiceia que vai ser vomitada. Sabe por quê? A igreja de Laodiceia estava achando que estava servindo a Deus, mas uma fé morna. Desigrejadozinho dentro da sua casinha, comendo pipoca, assistindo Netflix. Né? Nas calçadas, conversando besteira. Em vez de adorar a Deus, em vez de ler a Bíblia. Que estão até ensinando aí no desigrejado que... mas o homem que foi salvo lá do lado de Jesus na cruz... Nunca leu Bíblia, nunca foi para a igreja e foi salvo. Olhe, meus queridos, eu vou explicar uma coisa para vocês. Inusitada. Deus, Ele sabe lidar com cada pessoa a seu modo. Foi a única chance que aquele homem teve na vida dele. Aliás, a última chance. Eu não sei da história daquele homem completo que a Bíblia não fala. Mas foi a chance que ele teve de se salvar e Deus não descartou a alma dele. Jesus não descartou a alma dele. Jesus salvou, recolheu, que foi para isso que ele veio. Essa misericórdia que veio que nos últimos momentos, pelo menos, você se arrependeu e você acreditou. Aí estão ensinando por aí, através desse versículo, que não, mas se aquele homem foi salvo, imagine você que é uma pessoa boa, você vai ser salvo. Não precisa você estar por aí pregando. Talvez você nem tenha talento para pregador, eu entendo. Mas você tem que falar que Jesus cura, que Jesus é bom, que Jesus salva, que existe céu e que existe inferno. Você tem que falar, pregar também. Falar de Deus, do seu jeitinho. Mas eu sou gago. Mas eu sou limitado. Mas eu sou cego. Fala de Jesus. Fala de Jesus, você não é mudo. Não viu as parábolas dos talentos que eu falei agora? Você tem missão. Deus tem projeto para sua vida. E não é projeto de entrar na faculdade, não, nem de arranjar trabalho, não. Claro, você pode correr atrás dos seus sonhos, mas a Bíblia nos orienta. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro Ele. Embora você não esteja fazendo isso, mas hoje é dia de se consertar. E eu vou dizer mais, a fé sem obras é morta. Talvez esteja dizendo, mas aquele homem da cruz se salvou e ele não fez nada. Deus sabe trabalhar com cada pessoa no seu particular. Cada quem, Deus vai ter um método de salvar. E aquele foi o método que Deus usou. Naquele último instante, ele se arrependeu de verdade. Por isso que ele foi salvo. Jesus sondou o coração dele naquele momento. E ele foi salvo.
Deus vai ter uma maneira de chegar em você para lhe converter. Deus teve uma maneira para chegar em mim, para me converter, para mudar minha vida. E cada quem tem a sua história. Cada tem a sua mente, cada quem tem o seu modo de pensar, de viver. Mas Deus, ele é a chave. Jesus, ele é a chave. Deus, ele tem a chave que é Jesus. Ele vai usar o método que for necessário. Com a onisciência dele, ele tem um jeito dele. E foi aquele jeito que ele encontrou para salvar aquele homem. E ele não descartou aquela alma. Ele perdoou. Você tá entendendo? Mas temos que vigiar, analisar tudo e reter o que é bom, né? Porque aquele homem foi salvo, que você vai cruzar os seus braços e ver o seu irmão perecendo e ficar calado, não, porque a Bíblia, ela nos orienta. Eu falei dos atalaias, eu falei dos talentos. Você só não entende, meu irmão, se você não quiser. Deus, ele quer nos usar, todos nós. Ele tem um projeto para nós. Se você disser não, se Jesus bater na sua porta e você disser não, ele vai levantar outra pessoa. E eu vou dizer, se ninguém aceitar, se todos rejeitarem, não evangelizar quem Deus mandou evangelizar, não se preocupe, Deus aparece em sonhos. Ele tem vários meios, mas ele quer usar eu e você. Deus, ele poderia salvar a humanidade sem Jesus morrer, sem Jesus sofrer, sem Jesus derramar sangue. Ele é autoridade, gente. Ele deu a vida e o poder é todo dele. Ele deu a vida para nós. Ele criou esse mundo. Tudo que existe, embora a ciência diga que a maioria das coisas assim materiais foi o homem que criou, sim, mas o homem criou com a sabedoria que Deus deu. Existe carro, foi o homem que criou, não foi Deus, mas com a matéria que Deus deixou a terra produzir. Ou o homem tirou ferro para fazer um carro de onde? Borracha para fazer um pneu, tirou de onde? Hein? Tirou de dentro da língua, né? Que da matéria que Deus deixou aí no mundo para todo mundo usar. Se fez o carro, se teve inteligência para fazer um carro e fazer tantas coisas, foi Deus que deu sabedoria. Deus que deu aqueles neurônios tão bons, tantos neurônios utilizados. Deus que deu. Tudo é ele, tudo é dele, é tudo para ele. E nós somos dele, nós somos para ele. Ele tem um propósito para mim e para a sua vida. Você pode rejeitar, mas lá na hora do juízo final vai ser: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E vai ser: servo mau e infiel, você não vai participar do meu banquete. Vá para a escuridão. É isso que Deus vai fazer. Então desperta. Se você não despertar, se você não abrir seu olho e mudar de vida, não se preocupe não, meu querido. Deus não perde nadinha. Quem perde é você, salvação, vida e vida em abundância. E a palavra de Deus fala lá no céu: existem anjos de dia e de noite adorando: santo, santo, santo. Ele não precisa de mim, de você. Ele tem bilhões, infinitos anjos a dispor dele. Mas ele tá pegando você, pobre miserável, dando um nome, dando valor, lhe usando. Eu não sei porquê. Não sei, nem tudo eu sei, nem tudo Deus me revela, mas talvez Deus um dia me revele e eu compartilhe com vocês. Mas eu não entendo as coisas e eu digo: meu Deus, eu não entendo porque tu és o sabedor de tudo. Tu tens a suprema sabedoria, o supremo entendimento, a suprema ciência é dele.
Não dá para entender, não dá para esquadrinhar. Eu já entendi já. É Deus dizendo uma coisa e eu me dobrando e dizendo amém, Senhor. Seja feita a sua vontade. Eu já entendi que eu sou um pobre ser humano miserável. Que se Deus quiser, Ele me destrói aqui agora. E eu passo a não existir mais. É só Ele querer. Eu já me coloquei no meu lugar. Eu já me toquei. Se toque também. Quando lê a Bíblia, pare de ficar, não sei o que, não, isso aqui não é de Deus, não. Poxa, então faça uma Bíblia para você. Já que a Bíblia que Deus deixou para nós, como referência de vida, você disse que não é de Deus. Faz uma para você, sei lá. Daqui a pouco o homem vai querer virar Deus também. Olha, irmãos, me desculpe porque... Desde toda vez que eu tento fazer esse vídeo é uma batalha espiritual, muito forte. Mas hoje eu comecei para a glória de Deus e eu não vou parar. Deus é fiel e maravilhoso. E eu vou, sim, semear aquilo que Deus plantou no meu coração. E não vou desistir, vou continuar, porque Deus tem uma grande obra através da minha vida e da sua também. Eu creio que a partir de agora você, que está aí desigrejado, que está com a sua fé destruída, Deus vai fazer novo. Tudo novo, Deus vai transformar, Deus vai fazer o rebuliço aí em você. Deus vai operar. E tudo que foi feito aí dentro de você para desconstruir, Ele vai restituir. Que o diabo está destruindo a fé das pessoas. Através desse negócio, desse desigrejado. E eu vou dizer, irmãos, é ataque. É perseguição. Daqui uns dias vai ser proibido dizer que é crente. Mas o macumbeiro, o pai de santo, o maçom, ele vai continuar bebendo sangue, matando pessoas, destruindo vidas. E ninguém fala deles. Ninguém nunca vai falar. Eu vi até satanista falando mal de Deus. Ninguém fala nada. Tem que respeitar. A intolerância religiosa é só com eles e com a gente. E essa difamação. Só o crente que peca. Só o crente que faz as coisas erradas. Ninguém mais faz nada. E os ímpios, que andam fazendo coisas horríveis por aí. Mas só falam mal do evangélico. O que é isso? Ataque espiritual. Isso é ataque. Afronta do diabo. Eles sabem o que estão fazendo para destruir a igreja. Eles sabem muito bem o que estão fazendo. E você, bobinho, bobinha, tá aí. Não, ele tá abrindo meus olhos desigrejados. Nossa, meu Deus. Ninguém tá abrindo seus olhos, não. Tá desconstruindo. Você percebeu que depois que você entrou nessa onda aí, você não acha que não precisa mais ler a Bíblia e tá todo morno? Que nem a igreja lá de Laodiceia, que amornou e vai ser vomitada no juízo final. Sabe por que amornou? Não lê mais a palavra, não crê mais, esfriou a fé, se acha autossuficiente. É isso que eles estão fazendo, estão planejando, estão plantando, estão jogando a sementinha e muita gente está acreditando. Muita gente está caindo. Mas Deus me levantou para ser o terror desse povo. Deus me levantou para desmascarar esse povo. Ninguém fala mais dos bruxos. Os bruxos, olha a religião deles, olha. Caladinho nas trevas. Eles caladinho estão lá no cemitério, mexendo em cova de defunto, tendo relações sexuais com cadáveres. Ah, porque você acha que está acontecendo essa ruma de violação de corpo em cemitério? Lá perguntar aos pais de santo, procurar aí na internet, tá assim, ó, de testemunho de ex-bruxo que Deus tirou lá das trevas para abrir o olho do povo de Deus.
do que é que está acontecendo lá no oculto. Enquanto você não acorda de madrugada para adorar a Deus porque acha que não precisa, o macumbeiro tá lá arrancando calcanhar de defunto para fazer pó de pemba para jogar na sua calçada, para perturbar sua vida, só pelo fato de você ser crente. Ou então, não fui com a cara de fulano, vou fazer uma macumba ali, vou destruir casamento, vou matar, mato até boi, mas fulano morre, mas fulano se dá mal. E é essa religião que quer respeito. Vamos respeitar. Eu respeito o ser humano. Eu acredito que Deus pode mudar a vida. Enquanto não morreu ainda, Deus pode lhe transformar. Você que está nas trevas. Mas Deus condena suas práticas, seu derramamento de sangue, a sua perversidade. Você achar que pode bagunçar a vida de alguém, você mexer com magias malignas para destruir a vida dos outros. Deus não aprova isso. E por isso que Deus lá no Velho Testamento, não é o diabo não, é Deus mesmo com a autoridade dele, porque ele que manda, que mandou destruir os povos pagãos. Irmãos, se agora estão matando criança, estão bebendo sangue de gente, estão sacrificando adulto também, viu? Esse povo que fica desaparecido, você acha que uma criança de 10 anos ou então um homem de 15, de 20 anos, ele não sabe encontrar o caminho de casa, pedir ajuda a alguém e dizer, vem, e dizer, eu moro em tal lugar, me leve de volta, ou então alguém que desapareceu no próprio bairro, ele não sabe voltar para casa? Gente, magia negra, pesada, de pessoas sequestradas. Eu tô falando assim mesmo com todas as palavras, que é isso que está acontecendo. Mas respeita a nossa religião, menos intolerância e mais amor, intolerância religiosa e pau nos crentes. E os crentes tudo fazendo ênfase, dizendo, isso aí é justiça. Claro que o errado ele tem que ser cobrado. O errado ele tem que ser chamado a atenção mesmo. Mas são poucos os que estão errando na presença de Deus. Talvez tenha uns crentes que estão mornos, sentadinhos lá no sofá dele, adorando, dando glória e aleluia. Talvez ele ainda não despertou para ganhar almas para Deus, mas Deus vai libertar essa pessoa, Deus vai levantar. Tem uns que estão lá, caiu ou estão caídos. Mas eu tenho certeza, o crente, quando Deus chega, pega ele pela orelha e corrige ele, ele se arrepende. Agora o ímpio não. Tem alguém dizendo por aí que nada, crente é a pior raça que existe. Mentira. A pior raça é que tá lá fora, fazendo coisas horríveis e não quer saber de Deus, tem pavor. Tá entendendo? O crente cai, mas Deus levanta. Mas Deus cria a situação e a pessoa se arrepende. Então, meus irmãos, é isso que eu quero orientar vocês. Não acreditem em tudo que ouvem. Não acreditem. Abra sua visão espiritual. Saia dessa igreja de Laodiceia. A igreja dos mornos, que é esses mornos, tá? Não é mormos não, mas existem esses mormos aí que eu não sei o que é. Se é cristocêntrico ou se não é. Não sei, não conheço essa religião aí. Mas eu vou dizer a você, saia de Laodiceia, viu? Se arrependa, Laodiceia. Saia dessa fé morna. Se levante, tem almas para ganhar. Você tem batalhas, você tem muito serviço para fazer com Deus. O desigrejado diz, o povo crente acha que está trabalhando para Deus. Querido, Deus disse que queria assim, então eis-me aqui. Eu, pobre miserável, tô aqui falando dele. Ele quis assim, então eu tô aqui. Sabe por quê? Eu não quero que naquele grande dia ele diga, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Tá bom? E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Fiquem na paz em nome de Jesus. Esse é o meu testemunho e eu vou dizer a vocês, tem muita coisa, muita para compartilhar. Mas
Por enquanto é só isso. Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz.